tarde, pessoal, tudo bem? Ai, que medo. Já começa me pressionando aí. Gente, estou muito feliz hoje da gente estar junto falando desse assunto, graças à nossa best amiga. A gente batendo um papo e conversando sobre coisas de farmácia hospitalar, que eu falo que a gente vive isso, ama, a gente briga, xinga, reclama, fala mal da escala, dos atestados, das faltas, mas a gente ama esse lugar e a gente se entrega e se doa. E aí a gente chegou à conclusão que a nutrição parenteral parece filho do meio, né? Tipo, não é o mais velho que se destaca, não é o caçula que apronta e a mãe tem que dar atenção. Ele tá largadinho. E a gente, com o passar do tempo, a gente foi largando esse assunto, e quando alguém chega para a gente falar da parenteral, ah, não, isso é com a nutrição. Ah, isso é com o nutrólogo. E, opa, peraí, isso aqui é medicamento. Isso é medicamento, vai na veia, é injetável. Isso é nosso. A gente tem que se apropriar disso. E a gente tem que ser o protagonista dessa situação. E para isso, a Edi falou assim: ai, você não quer fazer? E eu, louca, querendo que ela fizesse uma aula para a gente fazer. Ela falou assim: não, mas eu acho que a gente tem que ir no básico. Você não quer fazer uma aula para a gente? Eu faço! Cheguei em casa e falei: onde fui me enfiar? Que eu já nem lembro mais como é que faz aula, mas vamos embora. E aí eu vim trazer um pouquinho do assunto com vocês e falar um pouquinho, é lenda, tá, gente? Porque o assunto é extenso, vasto. Vocês vão ver que no final eu fiz um slide mostrando do que a gente não falou, que eu acho que é importante. Eu vou começar mesmo do que eu acho importante para quem está na clínica, a gente olhar, pontos de atenção. E aí a gente vê onde a gente pode começar esse trabalho do farmacêutico clínico na parenteral. A gente não vai resolver a vida da noite para o dia. Mas a gente vai olhar, poxa, será que eu não posso olhar isso aqui no prontuário também? Será que eu não posso ajudar um nutrólogo? Ainda estava conversando com a Deisiane assim, que às vezes a gente tem que usar um discurso de manda como quem sugere. A gente sabe que aquilo está certo, mas que às vezes o pessoal não vai dar valor e a gente fala, ai, você não acha? Eu não entendi muito bem isso aqui, me explica que você sabe mais, e na verdade você sabe muito mais e está explicando para a pessoa. Não, é verdade e tal. Esse é o nosso espaço dentro do hospital. A gente sempre foi assim. A gente vai se enfiando, se enfiando. A gente já se enfiou nos gases medicinais, a gente já foi se enfiando no controle da Polícia Federal e foi indo. E a gente vai chegando em todos os lugares que é nosso, de direito. E que muitas vezes a gente mesmo que largou isso. Então, nós temos que assumir o nosso 50% de responsabilidade. Então, vamos lá. Ah, você vai? Obrigada. Então, eu coloquei a introdução da parenteral como título. Mas eu acho que é o que a gente precisa saber de início desse assunto, né? Para isso, a gente tem que falar um pouco sobre desnutrição hospitalar. O que é? Como que a gente identifica ela? Então, a gente tem que entender de conceito, né? É um desequilíbrio, a desnutrição produzida pelo ingresso insuficiente ou excessivo da perda de substratos do organismo. E aí ela acarreta no quê? Em alteração da imunidade, que vem com diminuição da função intestinal, aumento de bactérias oportunistas, com infecções e disfunções de órgãos e sistemas. E aí a gente tem esse quadro que eu acho muito legal para a gente entender sobre desordem nutricional, porque não é só o desnutrido, magro, sarcopênico, que ele está na desnutrição, mas a gente tem também o obeso, né, gente? Que muitas vezes o sobrepeso. E aí ele está desnutrido muitas vezes. A gente olha e acha que não, mas sim, tem desnutrição ali envolvido, que é a supernutrição, ela está dentro. Principalmente, eu acho que um lado que a gente acaba não olhando e é muito nosso dos farmacêuticos é a questão da deficiência de micronutrientes. Porque às vezes a gente vê os exames laboratoriais, tem impacto e muitas vezes a gente não aciona. Vou dar um exemplo muito bobo para vocês. Às vezes a gente está vendo um paciente que está lá na ventilação mecânica e não consegue fazer o desmame, ele não tem força do músculo ventilatório e não tem uma mensuração de fósforo. E a hipofosfatemia faz o quê? A perda do músculo ventilatório. Como é que ele vai bombear, respirar sozinho, se ele não tem, se ele está com hipofosfatemia? Só que quem tem de protocolo dentro da UTI de mensurar esse fósforo? Muitas vezes ele não está mensurado. A gente tem que ler isso no prontuário, dificuldade, desmame da ventilação mecânica. Doutor, sabe o que eu vi aqui? Tem a dificuldade? Será que não é bom pedir um fósforo? Vamos dar uma olhada se ele não está com hipofosfatemia? E eu faço essa reposição, vem força do músculo ventilatório aí para ele desmamar.
E aí eu coloquei esse estudo, é da década de 90, mas eu acho que é um assunto muito atual, muitos de vocês nem tinham nascido, mas eu acho que é muito importante a gente entender isso dentro do hospital. É um estudo que teve 4.000 pacientes, 50% deles tinham algum grau de desnutrição, 12% tinha desnutrição grave, e quando eles foram relacionar esses pacientes depletados, eles viram que menos de 19% tinha alguma anotação de nutrição no prontuário. Apenas 7% recebeu algum tipo de terapia nutricional. E 6% era enteral, 1,2 de parenteral. Então, ou seja, o foco é a desnutrição. A gente tem que olhar para ela. E nós, farmacêuticos, somos papéis de olhar. E aí, para isso, eu coloquei aqui que, lembrando que a desnutrição, né, ela tem o maior risco de complicação cirúrgica e infecciosa, maior possibilidade de lesão por pressão, atraso na cicatrização, maior tempo de internação, piora na resposta imunológica. Só que para isso a gente tem que ter o suporte nutricional dentro do hospital. E aí a gente tem que ter avaliação nutricional, a gente tem que ter nutrição via oral com dieta normal, ou a enteral, que vai ser por sonda ou via oral com suplementos que a gente vai. Pô, a gente, todo mundo aqui, ó, se eu levantar, quem toma proteína aqui? Quem faz uso? Todo mundo sabe. Posso não tomar todo dia? Esqueço. Às vezes tomo, às vezes não tomo, tomo depois do treino. Mas todo mundo aqui, em algum momento, já mexeu com isso. Se a gente está bem, está saudável, nós não vamos olhar isso para o paciente que está dentro do hospital, que a comida é diferente, que ele não está se movimentando, que ele está pressionado numa cama. Então, a gente tem que ter esse olhar. E aí vem a nutrição parenteral também, que ela pode ser intravenosa, central ou periférica. Essa foto não ficou muito boa, gente, mas eu achei bem importante trazer para vocês que, assim, ó, em 2006, a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, a gente chamava ela antigamente de SBNPE, agora ela ficou chique, ela chama Braspen, para ficar parecida com a americana, que chama Aspen, e a europeia, que chama Espen. Então, a gente está ali, ó, no mesmo nível, ficamos com um nome bonito. Ela preconizou esse fluxograma que fala sobre a decisão da terapia nutricional. Isso aqui ajuda muita gente a pensar, porque eu tenho certeza que nós, farmacêuticos, e me incluo nisso, a gente é muito matemático. A gente adora uma regrinha, se sim, se não, se dá matemática para a gente é o que vale. É ou não é? Então, eu acho que esse fluxograma ajuda muito. E aí eu trouxe uma atualização dele, que eu acho legal de falar? Aqui a gente falava muito. Então, o trato gastrointestinal está funcionando? Sim, vou para enteral. Não, não tá, vou para parenteral. Aí eu tô na enteral, vai ser por um longo período ou curto período? Porque daí eu tenho que escolher qual que é a via, se vai ser sonda, se vai ser uma gastrostomia, uma jejuno, melhorou, não melhorou, como que a gente faz? Então eu acho que é prático isso. Vou para parenteral, ele não está funcionante, vai ser por um curto período, por um longo período? Eu vou colocar ela via central, via periférica. Mas aqui ele mostra um outro lado que eu acho legal que vocês vão ver eu falando um pouquinho mais para frente, que é sobre esse quadro aqui, ó, que ele fala que quando a oferta da nutrição enteral ela está abaixo de 60% da meta estabelecida e está já há 3 a 5 dias, eu tenho que pensar sobre o uso de uma nutrição parenteral suplementar. E o que é isso? Eu vou manter o trato gastrointestinal funcionante, mais o aporte calórico proteico que esse paciente precisa, eu vou complementar com uma parenteral. E o que a modernidade trouxe para a gente? Então, assim, ó, vamos pensar uma coisa junto. O paciente está lá, o médico prescreveu que o aporte calórico proteico dele é 1.500 calorias dia. Aí ele vai lá, põe 1,5 litro de dieta. Aí passa um dia, o paciente tem parada de dieta 200 vezes por dia. Quem nunca viu isso? Ah, o paciente teve diarreia, para a dieta. O paciente foi fazer um exame, para a dieta. Aí vai olhar a diarreia, o paciente está com tasocin. O tasocin da diarreia, gente? É do medicamento, não é da dieta. Já está esperado aquela diarreia. Por que eu vou parar a dieta por causa disso? Aí vai fazer a meta nutricional, o volume prescrito versus infundido está abaixo da meta que ele precisa. Só que tem estudos, eu não trouxe esse estudo para vocês, mas é bom vocês saberem, eu posso depois pesquisar e te mandar, que a partir do 10º dia que eu não atinjo 60% dessa meta calórica proteica, essa massa magra desse paciente não volta, gente.
E é onde a gente vê aqueles velhinhos sarcopênicos, que a pessoa que teve uma doença nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque essa massa magra não vai voltar desse paciente. Então, é a hora que eu tenho que fazer a nutrição parenteral. E é o papel do farmacêutico também, a gente ter esse olhar. Deixa eu dar uma olhada na dieta enteral, como é que está o balanço. A meta está sendo atingida? Porque talvez vai ser vocês, o profissional, que vai falar, doutor, eu vi aqui que já está no 5º dia que não está tolerando. Será que a gente não tem que entrar com uma parenteral suplementar para esse paciente? E hoje em dia, com as bolsas prontas para uso, tem bolsa de 640 calorias, com 650 ml com 740 calorias. Então, quer dizer, eu vou continuar mantendo o trato gastrointestinal funcionante, mas eu vou cobrir esse aporte com a parenteral. Então, achei importante trazer isso aqui para vocês. E aí, para isso, a gente tem que entender um pouquinho de nutrição enteral. Não é nossa praia, tem hospital que às vezes ela é armazenada na farmácia, não é na nutrição, mas a gente tem que entender um pouquinho disso e lembrar que ela é considerada preferida na terapia nutricional, pois ela apresenta vantagens fisiológicas, metabólicas, é mais segura, tem o melhor custo-benefício em relação à parenteral. Não tem um problema de ter que ser direto na veia. As vias de acesso são sondas nasogástricas, nasoenteral, que geralmente são períodos curtos, e aí as ostomias para períodos longos, né, que é as gastros, os jejunos, que aí às vezes tem que fazer no centro cirúrgico ou na endoscopia. Eu vou falar um pouquinho mais para frente delas. E o que é a parenteral? Bom, ela consiste na administração de nutrientes necessários para a sobrevida e por outras vias que não o trato gastrointestinal. Todos os nutrientes devem ser fornecidos em quantidades adequadas, baseadas nas necessidades calórico-proteicas em proporções que garantem a síntese proteica. A necessidade da nutrição em pacientes com disfunção intestinal severa ou incapacidade de tolerar e ou reabsorver nutrientes pela via enteral total ou parcial, que é o que eu falei para vocês da suplementar. Em recém-nascidos prematuros, pré ou pós-cirúrgicos com doenças associadas, pacientes de baixo peso e ou bebês que não alcançam suas necessidades nutricionais através do trato gastrointestinal. A portaria 272, bom, para quem não sabe, a portaria pai da nossa vida, mãe da nossa vida, é a 272/98. Tudo bem que faz 27 anos a bichinha não teve atualização, tem até um pedacinho da DC63, que acho que inclui um pouco. Tanto que naquela época, em 98, nem existia bolsa pronta para uso, tem algumas coisas que a gente vai discutir aqui por isso, mas é onde a gente tem que seguir. Que também é da mesma época que a gente usa até hoje, né? Então, essa é o que tem aqui, mas achei importante falar. Já está acostumado. Que a indicação dela é para pacientes que não satisfazem suas necessidades nutricionais pela via digestiva, considerando também o seu estado clínico e qualidade de vida. As indicações mais frequentes são pré-operatório. E aí, para um pouquinho no pré-operatório, que eu acho que é uma coisa importante para a gente ter noção. Vamos pensar numa pessoa normal que vai fazer uma maratona de 42K. Vamos pensar que está na moda agora, né? A pessoa guarda dinheiro, vai para Boston, vai para não sei não. A gente tem uma amiga que faz, né? Ela se prepara um ano e meio para aquilo. Ela se prepara nutricionalmente, cardiologicamente, né? E aí a gente vai submeter um paciente que às vezes já está em jejum em casa, que já está doente, a fazer um processo cirúrgico, ele vai ficar 6, 7 dias sem se alimentar e a gente não prepara ele nutricionalmente para essa cirurgia? Parenteral tem que parar com aquele conceito. Ih, tá mal. Entrou na parenteral, tá mal. Gente, é antes. Eu estou preparando esse paciente. E nós temos que ter esse papel. Uma coisa que eu gosto de compartilhar sobre isso é assim: a Prevent Senior, ela tem um laboratório pré-cirúrgico que ela indica. O paciente vai fazer cirurgia. Bom, Prevent Senior já vamos falar. A maioria dos pacientes idosos, certo? Então, o paciente vai receber a indicação, convênio é próprio, vai fazer cirurgia. Primeira coisa, consulta com a nutricionista, vai fazer a avaliação nutricional. Ó, não está bem nutricionalmente, a gente tem que preparar ele. Eles dão o suplemento para o paciente levar para casa tomar, liga um dia sim, um dia não para o paciente. Tá tomando, o sabor tá bom, tá conseguindo tomar toda a quantidade, deglutir, é importante para sua melhora, para a resposta. O que eles viram, gente? Reduz a internação, tempo de UTI. Eles preparam o paciente para isso. O cara é super comercial que teve essa ideia. Por quê? Porque ele vai reduzir custo lá na frente. E a gente tem que ter esse olhar.
E às vezes não precisa ser pela parenteral, pode ser por suplemento, pode ser por dieta, né? Então a gente pode fazer isso. Eu acho que é legal a gente compartilhar. Complicações cirúrgicas, então às vezes o paciente tinha uma cirurgia esperada para voltar a se alimentar em 12 horas, 24 horas, 48, complica, ele não vai poder. Vamos esperar esse cara desnutrir? Não, já vamos começar com a parenteral. Pós-trauma, distúrbios gastrointestinais, pancreatite aguda, obstruções mecânicas, hemorragias gastrointestinais e síndrome do intestino curto, que eu acho que é um capítulo à parte para se estudar, porque hoje em dia tem hospitais, o HC mesmo tem um ambulatório de síndrome de intestino curto, e eles fornecem a nutrição parenteral para os pacientes, e muitos deles têm uma vida normal e faz parenteral cíclica. O que, que é a cíclica? Ela vai correr só em 12 horas. Então, ele faz o cálculo do aporte calórico proteico, o paciente trabalha, sai, tem uma vida normal, chega em casa à noite, tem um suporte de home care, faz a instalação, corre por 12 horas, ele vai dormir, fica lá na casa dele, tudo. De manhã desconecta e vai ter uma vida normal, porque é gente que talvez nunca mais vai comer na vida, ou a quantidade que ele consegue tolerar é muito pouco. E isso é um avanço, né? Eu acho que a gente tem empresas que têm, não sei se vocês já viram, uma mochilinha que conecta a parenteral fica e a pessoa tem uma vida normal. É muito legal isso. E aí, eu tinha conversado com a Edi para a gente falar sobre a questão de cálculos. E aí, Edi, eu acabei fazendo uma mudança. Por quê? Porque eu acho que antes da gente aprender a calcular, a gente tem que entender o porquê que a gente vai chegar lá no cálculo. Então, eu vou só citar para vocês as três sociedades, que é a americana, a europeia e a brasileira, para vocês entenderem o que é a base. Só que isso divaga demais, então é um assunto muito grande. Vocês vão ver que depois, no final, eu vou entregar para vocês um kitzinho e tem um folder na vertical, assim que no fundo ele está escrito requerimentos básicos por componente, que isso talvez vai ajudar. Se de repente alguém esquecer, não pegar, se vocês quiserem mandar para alguém, Edi me manda, eu mando ele eletrônico para vocês, tá? Mas assim, o que a Aspen diz? Ela diz que a gente tem que fazer um cálculo de 25 a 30 calorias por quilo de peso dia, e a proteína tem que ficar em 1,2 a 2 quilos dia. A europeia diz que a gente tem que, nos primeiros 3 dias, atingir até 70% do gasto calórico. E após o terceiro dia, de 80% a 100%. A proteína tem que ficar entre 1,3 kg dia. A Braspen já diz que na fase inicial, a gente tem que ficar entre 15 e 20, e após o quarto dia, a gente vai subir para 25 a 30 calorias dia. E a proteína tem que ficar em 1,2 e 2 gramas. E aí eu quero trazer uma coisa para vocês, porque acabou de acontecer o ESPEN. Foi em Praga. E aí a nossa gerente de produto veio, trouxe as atualizações, ela falou assim, ó, basicamente, todas as mesas se falou que não existe estudo beneficiando de se passar 1,2 gramas de proteína dia. E aí lá estava o doutor Diogo Toledo, que é do Einstein, e ele falou assim: quando a gente consegue chegar em ponto 2, a gente comemora. Porque muitas vezes não é isso a prática diária. A gente quer chegar nisso, mas às vezes a gente não consegue por N fatores que eu vou mostrar para vocês. Então, o cálculo está aqui, o momento está aqui, mas nem sempre a gente consegue atingir. E outra coisa que eu acho que é importante vocês entenderem: a parenteral ela é feita em modo rampa, que a gente chama. Normalmente, na prática, o que, que eu vejo? Eles começam com 50%. Então, fui lá, fiz o teu cálculo, mapeei, você tem que receber 1.500 calorias dia, pelo teu peso, pela tua altura, superfície corporal. Eu vou começar, nos primeiros dias, com 50% desse aporte. Nunca começa do nada. Até porque, lembra que dentro da parenteral tem glicose 50%. O cara está em jejum, 3, 4 dias em casa, eu vou meter glicose 50% do nada para ele? 500 ml dia? O que ele vai ter? Uma hiperglicemia, não é? Então, eu acho que sim, existe o cálculo, está aqui, mas nem sempre é o que a gente vê todo dia. E eu acho que isso é uma aula à parte para a gente fazer. E aí vamos falar um pouquinho de contraindicação. Pacientes com instabilidade hemodinâmica severa ou alterações metabólicas grave, quando o trato gastrointestinal está funcionante, quando o estado nutricional é bom, se tem a falta de um acesso intravenoso, muitas vezes a gente está num hospital de ponta aqui em São Paulo, mas muitas vezes tem um hospital que espera autorização do convênio para poder colocar um catéter. Não é do nada. Então a gente tem que pensar em outra alternativa. Quando o prognóstico não justifica a terapia nutricional agressiva, hoje em dia a gente fala muito terapia nutricional artificial, tá?
Quando o risco de nutrição parenteral é considerado superior ao potencial de benefício dela, quando não há meta terapêutica, considerando que a nutrição parenteral não deve prolongar a vida quando é uma morte iminente do paciente. E aí a gente abre uma controvérsia que eu gosto de dividir com vocês. Eu não sei se estava alguém aqui, há umas 2 semanas atrás, teve uma aula aqui sobre cuidados paliativos. Teve alguém que estava, não foi? E aí o doutor Renan contou um negócio muito legal que eu queria compartilhar com quem não estava. Que era um paciente que estava no cuidados paliativos, então a gente já entende o papel, como está a vida dele. E ele contou para o doutor Renan que o filho dele morava nos Estados Unidos. E ele tem um neto de 3 anos e ele vinha ficar 3 semanas aqui no Brasil. E que ele queria poder curtir o neto dele. E aí o doutor Renan fez parenteral nele, acho que 2 semanas, né, Jéssica? Não sei se alguém lembra. Para preparar esse avô de curtir no seu fim da vida 3 semanas com o seu neto. Eu não sei vocês, mas só de eu contar para vocês eu me arrepio isso. Por quê? Cara, olha o nosso papel. Olha que legal que a gente pode contribuir na vida de uma pessoa que já sabe que vai embora, que seu fim está chegando e que ela vai ter esse momento com a sua família. Isso é maravilhoso, é extraordinário. Você entende que você tem seu papel dentro da medicina, né? E aí eu falei muito para vocês sobre a suplementar e eu achei legal a gente colocar esse estudo que mostra sobre as precauções, né, que a gente tem que ser suficiente e a gente evitar a tomada de uma coisa agressiva para a gente evitar a hiperalimentação. Então, nutrição parenteral suplementar é legal? A gente tem que ficar atento, mas a gente tem que cuidar e tem que ter meta para entender quando a gente vai entrar. Então, lembrando que se eu não tiver suficiente a oferta adequada, eu vou utilizar ela como estratégia, né? Permitir atender as recomendações sem a gente superar essa quantidade de caloria. Que o mais para frente vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho sobre a hiperalimentação. Eu achei essa foto extraordinária, que eu acho que não é muito nosso mundo a gente falar sobre acessos, catéteres, sondas, então eu acho que fica bem didático da gente entender essa foto, né? Então, dentro do suporte nutricional, essas são as vias que a gente utiliza. E aí a gente pensa que a gente tem a sonda nasogástrica, a gastrostomia, a jejunostomia, onde ela impacta, né? A nasojejunal, a nasoduodenal, onde é a ponta da sonda que vai ficar. E aí, a parenteral, a gente tem a periférica e a central. E aí, gente, eu gosto muito de falar de uma linguagem que às vezes a gente fala assim: o paciente com NPP, o paciente com NPP, o paciente com NPP. NPP é nutrição parenteral periférica. NPT é nutrição parenteral total. Então, essa nomenclatura, às vezes a gente faz isso. Eu fiz isso há muito tempo e depois que eu aprendi. Então, acho que é legal compartilhar com vocês, porque para mim foi bom. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração da parenteral. A gente tem a periférica, que geralmente a gente faz com acesso periférico. É geralmente com curta duração, ela tem uma menor densidade calórica, então a gente tem que olhar lá na prescrição se ela está abaixo de 900 milimol. Lembrar que a periférica pode ser usada no acesso periférico e no central. E muitas vezes acontece, porque eu vou dar um aporte calórico proteico menor, e talvez eu use ela na central, um hospital que coloca pique em todo mundo, e está tudo bem, né? E hoje em dia a gente tem catéteres novos, que é muito legal para parenteral, que a gente tem um que chama de Piaxis. São catéteres prolongados, de poliuretano, termosensível, então entra na corrente sanguínea com a temperatura, ele fica bem maleável, se o paciente dobra o braço, volta, ele é bem tranquilo, e ele tem um tempo de permanência do paciente maior, pode chegar até 30 dias, né? E o que é importante vocês saberem disso? Às vezes o paciente não vai tolerar com o catéter normal periférico, que a gente chama de gel, com introcan, quais são os outros nomes? Abocate, né? Mas o PIC, ele gira em torno de uns R$ 1.000, o custo do PIC. E esse catéter ele fica na faixa de uns R$ 30, enquanto o periférico normal que a gente usa é R$ 3, R$ 4. Só que ele vai durar, sei lá, quando 7 dias é muito, gente, né? Temos enfermeiras aqui para nos falar. E aí tem esse que pode ficar até 30 dias. De repente, eu preciso de uma parenteral periférica, eu tenho um catéter que vai suportar esse acesso. Então, achei legal contribuir isso com vocês. E aí, na central, a gente pode dividir sobre direto ou indireto. O que seria o direto? É o catéter venoso central mesmo, CVC, que muitas vezes, o protocolo às vezes é até colocado no centro cirúrgico, implantar esse catéter no paciente.
Ele pode ser de curta ou longa permanência, a parenteral vai ser com densidade calórica maior, acima de 900, e o indireto é o PIC, que é um catéter de inserção periférica, que a enfermagem tem habilitação para fazer, mas ele chega no acesso central. Então, eu posso, com o PIC, usar uma parenteral. E aí, o que eu acho legal a gente compartilhar sobre dentro do catéter, como ele funciona, para a gente entender, porque vai ter um lado que é importante para a gente, que quem de vocês já não ouviu uma perguntinha assim, a parenteral vai na distal ou na proximal? Alguém sabe essa linguagem? Pois é, qual via do catéter que é? Porque ele vai estar lá, duplo lumen, triplo lumen, e ele tem lá escrito D de distal, P de proximal, né? E aí, qual vai? Então, assim, isso é um protocolo da instituição, a MTN e a CCH faz esse protocolo junto para dizer, mas, Jéssica, você não quer segurar o microfone aqui para eu mostrar para eles? Assim, ó, pensa que dentro do catéter é que nem uma espingarda que tem 2 canos, tá? Ele fica assim, vocês estão vendo minha mão? Ó? Essa é a distal e essa é a proximal. O que acontece? A maioria dos hospitais tem o protocolo de colocar parenteral, que vai ficar 24 horas no paciente, na distal. Por quê? Vem o outro medicamento que está aqui, vem o fluxo sanguíneo e a parenteral vai depois. Então, ela não tem contato com o outro medicamento. E aí não tem risco de interação medicamentosa. Então, normalmente é na distal. Porém, obrigada, Jéssica. A gente sabe que tem alguns hospitais, e eu já fui dar uma aula parecida com essa no Dante Pazanese, que é um hospital cardiológico. E aí cheguei lá toda felizinha falando da distal. Não, não, não. Aqui é o contrário, porque a gente tem um grande número de droga vasoativa que precisa de um fluxo maior e a gente põe a parenteral na proximal e as drogas na distal. Então, é protocolo da instituição. Porém, a explicação é essa. Sabemos do nosso papel de interação, então é por isso. Tranquilo até aqui, gente? Estou muito rápido, tá devagar, tá bem? E aí, vamos falar um pouquinho de formulação, que eu acho que é um pouco começa a entrar na nossa praia. E aí a gente tem nutrição parenteral manipulada, ou chamadas de individualizadas, que eu gosto de corrigir essa frase, porque nem sempre ela é individualizada, e as prontas para uso. E aí, falando sobre as manipuladas, é importante a gente lembrar que ela tem um tempo de produção, de formulação, o médico vai lá e prescreve, mas muitas vezes a gente fala que ela é individualizada, só que todas as manipuladoras ela tem lá as suas padrõezinhas que o médico vai lá e só marca X, que não deixa de ser uma padrão. E eu estou pagando 800, 900 reais numa bolsa que está lá padronizada, que talvez eu deveria utilizar a manipulada para individualizar. Então, a Deise precisa de mais potássio, a Bruninha precisa de tirar o magnésio, está com excesso, aí seria uma individualizada. A gente tem que ter adequação, então eu vou ter que ter um processo, prescreve-se até meio-dia, para chegar até as 8 da noite, porque eu tenho um protocolo de instalar meia-noite. Então, ela tem esse tempo. A operação fora do intervalo não tem como. Então, às vezes, chega um paciente, decido que vou entrar na parenteral, ele já está 4, 5 dias em jejum e eu tenho que esperar, às vezes, até o outro, 4 horas da tarde, não adianta, eu vou prescrever amanhã, meio-dia para começar. Então, tem esse problema. Ela é ideal para pacientes com extremo IMC, obesos, porque daí ela tem um cálculo maior. E é uma bolsa única, exclusiva, né? E aí, pensando nas atribuições da farmácia, a gente entende que a gente tem que fazer a conferência do prescrito versus o recebido. Então, nós vamos olhar para isso, tem que conferir se o que o médico prescreveu é o que chegou, a gente tem que conferir aquilo, ver se a via de acesso veio certa ou não. Lembrar que o armazenamento dela é em geladeira exclusiva, ou seja, eu não posso colocar junto com os outros medicamentos, a portaria 272 deixa isso bem destacado. Então, ou seja, eu tenho que ter uma geladeirinha só para parenteral. Lembrar que tem que ter um protocolo da enfermagem ligar 1 hora antes para pedir para tirar da geladeira, para entrar em temperatura ambiente, para poder correr no paciente. A digitação da nota fiscal é uma para cada paciente. Então, tem 10 pacientes no dia. Chegou 10 parenteral, o cara do almoxarifado do recebimento tem 10 notas fiscais para digitar. Olha o tempo de farmácia dedicado para isso. As perdas entre o prescrito e o recebido. Quantas vezes a gente prescreve de manhã, o paciente vai a óbito e volta, chega, eu tenho que jogar fora, porque ela está no nome daquele paciente, só para ele a gente pode usar.
Lembrando que é um uso único, exclusivo para esse paciente. Então, a gente tem essa situação. E aí, falando das prontas para uso, ela tem um menor custo. Então, hoje, comparando aí uma bolsa de 1.500 calorias, a gente fica entre 800 a 900 reais a manipulada e a pronta para uso entre 300 e 400. Quer dizer, 50% de diferença é muito grande. As prontas para uso têm tabela Brasíndice, ou seja, elas têm um preço fábrica estipulado para se cobrar corretamente, enquanto as individualizadas, muitas vezes você tem que adicionar, dependendo do acordo comercial, a nota fiscal, e o convênio paga 5% a mais, 10% a mais, depende da situação. É uma abrangência maior de pacientes, eu só vou usar ela no momento que prescrever, eu posso usar, não tem problema de perda. O uso e desuso é imediato. É uma bolsa multicompartimentada, ela tem esterilização final, então vocês vão ver, depois eu deixei uma fechada ali, ela tem uma sobrebolsa. Quando eu vou inserir o equipo, eu não preciso fazer asepsia 30 segundos, porque está estéreo ali. E é uma bolsa que contém zinco. Quantas vezes vocês tiveram um paciente que o médico teve que fazer uma receita para vocês mandarem manipular o zinco? Porque a gente não tem zinco injetável para vender sozinho. E a gente precisa fazer. A entrada da nota fiscal. Bom, eu comprei, tenho média de tantos pacientes, vem uma nota fiscal com 50, com 40, eu vou digitar uma nota fiscal só, tempo de farmácia. Ela tem rastreabilidade, segurança da esterilidade, armazenamento com temperatura até 25 graus, então tá lá na farmácia, igual todos os medicamentos, eu não preciso de uma geladeira exclusiva. Rótulos coloridos que diferencia os tipos de bolsa, né, se é central, se é periférica, então ajuda isso. Estabilidade de 48 horas após a mistura, isso é a marca da Bebral que tem. A Bebral fez um teste que chama teste de zona 4, que é um teste que você sujeita ao medicamento as mínimas temperaturas e as máximas temperaturas aceleradas, para sentir todo o impacto e ver se vai ter. Então, ela tem uma carta com garantia físico-química, que não tem risco de alteração dos componentes, e aí, por que essa alteração, vou explicar um pouquinho para frente para vocês, de ter algum problema com a droga que não possa utilizar. Então, depois que eu misturei os 3 componentes, eu posso usar ela 48 horas. Até o Dr. Renan comentou naquele dia que a gente veio na aula de cuidados paliativos que ele queria uma bolsa que tem 2.215 calorias com 1.875, porque às vezes ele tem paciente que ele usa 2 bolsas no dia. E que se ela tem 48 horas, ele poderia utilizar essa e às vezes ficar com 50, com 27, 28 horas, e não precisaria gastar de ter 2 bolsas do paciente no dia. E diminuir o custo também. E outro benefício que ela tem, vamos supor que, de repente, estou lá preparando para instalar no paciente, misturei, não conectei o equipo, e o paciente foi a óbito, ou o médico fala, não, vamos suspender. Eu ainda posso guardar ela em geladeira, com os 3 componentes misturados, por até 4 dias, de 4 a 8 graus, e depois utilizar ela em temperatura ambiente mais 48 horas. Então, eu tenho esse benefício também. Coisa que a gente não tem na manipulada. E aí, eu coloquei o manual da Braskem sobre as competências relacionadas à parenteral. E ele fala aqui, ó, na página 223, de 2019, que ele fala que a individualizada deverá ter seu início de infusão até 24 horas da preparação, com tempo máximo de infusão de 24 horas. Já as prontas para uso não contempladas na portaria 272, como eu falei para vocês, elas têm a validade de 24 a 48 horas, de acordo com as informações prestadas pelas empresas fabricantes. A estabilidade físico-química e da garantia de esterilidade é fundamentada por referências de compêndios oficiais e o prazo de validade é determinado por meio de estudos de estabilidade, com intenção do fabricante para registrar o prazo maior disponível, enquanto as bolsas individualizadas, o tempo máximo de 24 horas. Então, achei importante, porque é a sociedade preconizando. E aí, a gente fala um pouquinho de composição, a gente tem bolsas que a gente chama de 2 em 1, que só tem aminoácido e glicose, bolsas 3 em 1, que é o aminoácido, glicose e lipídio, todas elas prontas para uso são isentas de eletrólitos. A gente tem lá cálcio, potássio, mas o eletrólito que ele fala é sobre vitaminas e micronutrientes, são os oligoelementos. E aí, vamos lembrar o que é macronutriente? Que são os aminoácidos, que eles vêm com a função da unidade da síntese proteica, fornece 4 calorias por grama. A glicose, ela tem o efeito protetor da proteína, tem um baixo custo, fornece também 4 calorias por grama.
E os lipídios, que a função dele, eu vou falar um pouquinho mais para frente, é a reserva energética, componente da membrana, e ele fornece 10 calorias por grama. A principal função dele é imunitária. E aí a gente tem os micronutrientes, que isso aqui é importante a gente entender, porque a parenteral ela é um tripé, gente. A gente tem que correr os macronutrientes e a gente tem que fazer as vitaminas e os óligos-elementos, que podem ser divididos dentro dos óligos-elementos, eles são os poliminerais, que são divididos entre macro e micro minerais, e lá dentro ainda está o zinco e o selênio, que eu falei para vocês que o selênio também aposto que em algum momento foi solicitado para vocês sobre fazer uma prescrição de um selênio injetável e vai lá numa farmácia de manipulação, porque a gente também não tem selênio para vender, mas a gente tem óligos-elementos que contêm o selênio dentro que a gente pode fazer. Sobre o zinco que eu tinha falado, eu achei importante deixar esse slide para vocês, o que acarreta a falta de zinco, que eu acho que é uma coisa bem importante para a gente olhar. E quando a gente passa a visita com a equipe, a gente vai observar a fragilidade do sistema imunológico, ferimentos que não cicatrizam, dificuldade de sentir gosto salgado dos alimentos, problemas de pele, falta de memória, depressão, cansaço, fadiga, queda de cabelo, pele seca e amarelada, mau funcionamento do fígado, aumento dos níveis de glicose, perda de paladar e dificuldade de restauração de tecidos, o que vai aumentar o tempo de permanência hospitalar. E aí, a gente falando um pouquinho dos lipídios, eu acho legal a gente entender qual é a função deles dentro da parenteral, que é, principalmente, fonte de energia, mas o principal é fornecimento de ácidos graxos essenciais. Se a gente não comer, a gente não tem ácidos graxos essenciais. Então, o lipídio vem para isso. E aí ele faz as alterações das estruturas funcionais das membranas celulares e, principalmente, modular as funções imunológicas e inflamatórias. E por que ele é importante na parenteral? Então, como eu falei, a fonte de ácidos graxos é o veículo para as vitaminas lipossolúveis, precursores e mediadores bioativos, diminuição de osmolaridade. Então, a parenteral 2 em 1, que a gente chama que só tem aminoácido e glicose, ela só pode ser feita central. Ela não pode ser feita periférica. E o lipídio faz essa possibilidade de você diminuir a questão da osmolaridade da parenteral. Ela é a fonte de energia, principalmente nos casos de restrição de líquidos, hiperglicemia e disfunção respiratória, componentes dos fosfolipídios da membrana celular, influenciando fluidez e funções essenciais. E é o precursor de modulações chaves envolvidas nas vias celulares da resposta imune. As vantagens é a gente evitar a hipergliceridemia, reduzir o estresse metabólico, garantir o fornecimento de ácidos graxos essenciais, reduzir o risco de hipofosfatemia. Lembra que a gente falou do fósforo? O lipídio ele trabalha nesse contexto também. Facilitar a infusão periférica devido à baixa osmolaridade, transmitir o efeito favorável sobre células hepáticas, principalmente nas novas gerações de lipídio. E aí eu trouxe 2 quadros importantes para vocês, que é sobre a geração de lipídios. Então, o primeiro lipídio, lá em 1965, ele tinha só soja, que ele tem um efeito pró-inflamatório. Aí veio o chamado de cadeia mista, que é soja mais coco, que é o TCL e o TCM, 50% de cada. O soja com oliva, que é 20% de soja e 80% de oliva, que os dois têm função neutra, não interferem na cascata inflamatória. Então, às vezes, vai ter paciente que eu não posso mexer na inflamação, e eu vou ter que usar esse tipo de lipídio. Então, se a gente pensar hoje, com as bolsas de nutrição parenteral que tem no mercado, a gente está trabalhando igual a Interal, que a gente tinha lá atrás. 1.0 com fibra e sem fibra, 1.2 com fibra e sem fibra. Hoje, a gente tem parenteral de 3 tipos de lipídios diferentes e que vai atender cada paciente na sua especialidade. E a 4ª geração é junto com o óleo de peixe, que tem uma função anti-inflamatória e resolução da inflamação e que muitas vezes a gente tem que ficar atento à plaquetopenia. Então, tem hospitais que têm protocolo de abaixo de 50 mil, eu não utilizo lipídio com ômega 3 por conta da plaquetopenia, porque interfere. E aí eu coloquei esse estudo aqui do Castro também para mostrar que ele não classifica como 4 gerações, ele classifica como 2. Porque lembra que eu falei para vocês que a 2ª geração era tudo neutro, não interferia na cascata inflamatória? Então, ele classifica que os 2 têm a mesma função. E que a soja a gente nunca deve passar de 50%.
Aí, quais são os problemas do óleo de soja? Problemas entre aspas, gente, porque assim, a gente precisa do óleo de soja. Quem vai fornecer os ácidos graxos essenciais é a soja. Não adianta. A gente precisa nem que for em algum percentual. E aí tem que ter de 20 a 50. E aí, ele sozinho, o problema é que ele estimula a inflamação, supre resposta imunológica, é sensível à peroxidação, que a gente sabe quanto é importante isso nos medicamentos, aumento do estresse oxidativo, aumenta a bacteremia e risco de sepse nos pacientes críticos, interfere no metabolismo hepático e piora a função hepática e o risco de colestase, principalmente naquelas pessoas que vão usar parenteral por longos períodos. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Os triglicerídeos de cadeia média já são super vantajosos em cima disso. E aí eles têm melhor solubilidade do que os cadeia longa, que é a soja, rapidamente metabolizado, entra na mitocôndria com independência parcial de carnitina, que a gente sabe o quanto isso é importante, são oxidados rapidamente e formados corpos cetônicos, a metabolização mais fácil dos cadeia longa nos distúrbios de degradação e não são armazenados na gordura corporal. Isso é muito importante, por quê? Porque o risco de hipertrigliceridemia. Aqui eu coloquei umas fotos para vocês sobre as reações das parenterais individualizadas, o quanto a gente tem que cuidar com a degradação de vitaminas, que é essa alteração de cor, e a questão da incompatibilidade de cálcio e fósforo. Então, muitas vezes a gente, eu não sei, vocês podem me dizer se a parenteral manipulada de vocês, quando vem, as vitaminas vêm junto ou vem separado? Vocês lembram? Não lembram, né? Alguém sabe? Nunca viram? Mas o que, que é importante a gente saber? A gente tem que conhecer que vitamina no mercado só tem dois tipos, tá, gente? Uma que acho que tem 8 vitaminas e a outra que tem 12. A gente tem que estudar essa bula, porque uma delas, a estabilidade, acho que é 6 horas e a outra é 12 horas. Se ela vem dentro de uma bolsa de nutrição parenteral que vai ficar 24 horas no paciente, vocês concordam que ela não vai estar recebendo todo o componente vitamínico que ela precisa? Então, a gente tem que fazer correr na via paralela. A mesma coisa o oligoelemento. Hoje a gente tem dois tipos de oligoelemento no mercado. Um tem estabilidade de 12 horas e acho que o outro de 4. Eu vou colocar ele dentro da bolsa ou eu vou correr paralelo? Então, essa é a nossa função também, olhar isso. Nós temos que olhar. Pedir para a manipuladora, qual é a vitamina que você está usando? E vai lá você na bula e olha a estabilidade. E daí questiona. Mas é importante a gente ter esse olhar. E aí tem um fenômeno que o lipídio MCT-LCT, ele tem menor risco de acontecer, que é o que a gente chama de coalescência. O que, que é? Lembra que a parenteral são 3 componentes, o macro, certo? Glicose e aminoácidos, soluções à base de água. O lipídio, ele é uma emulsão lipídica. Lembra quando a gente estudou emulsão lá na farmacotécnica? Então, ele tem capacidade de se incorporar numa solução aquosa sem ocorrer esse fenômeno de coalescência. Mas, para isso, ele tem a questão da estabilidade. E aí, lembra que eu falei para vocês que a bolsa tem 48 horas, foi feito o teste de zona 4? Esse teste, ele analisa quanto tempo vai ter essa degradação de separação de fases. Então, a manipulada ela tem que ser 24 horas porque ela vai separar essa fase. Ela não fez esse teste. E lá na esterilidade da bolsa pronta, eu tenho 48 horas, garanto isso, porque não vai ocorrer a coalescência. E o que, que faz isso no paciente, a coalescência? Embolia gordurosa, que é a separação das fases de gordura e que depois no organismo do paciente elas vão aglomerar e fazendo uma embolia gordurosa. Então, a gente tem mais essa garantia na bolsa pronta, tá? Aqui eu coloquei um estudo, é uma farmacêutica, essa daqui, ó, trabalhando no Hospital Antônio Pedro do Rio de Janeiro, Niterói, mais precisamente, que ela fez em microscopia eletrônica, mostrando exatamente após as 48 horas como ficam os lipossomos e o impacto que tem isso na questão da embolia gordurosa. Então, acho que isso é legal quando a gente valorizar um profissional colega nosso que vai atrás de cuidar disso. Sobre complicações, eu vou ser muito sincera com vocês. Isso aqui é um capítulo à parte, estava falando para a Deisiane, que é uma aula imensa, mas que eu coloquei alguns pontos importantes para a gente. Eu não vou falar de complicação mecânica e nem infecciosa. Eu vou falar um pouco de metabólica, que são duas coisas importantes para a gente, que eu vou chegar num ponto que vocês vão entender por quê. A gente tem duas complicações, a underfeed e a overfeed, que é uma insuficiência de caloria sendo proteica ou não, e a oferta de mais, que é o mais comum que acontece de altas doses e que tem um impacto aqui, ó,
em hiperglicemia, hipertrigliceridemia com impacto na esteatose hepática. Aí, no folder que tem ali, eu vou deixar para vocês, tem uma parte que fala sobre as fases. Fase aguda, fase pós-aguda e pós-UTI e pós-hospitalar, que é quando a gente faz aquele modo rampa que eu falei para vocês. Então, por isso que a gente faz esse impacto. Mas não vou entrar nesse detalhe. Sobre a glicemia, lembra que eu falei que às vezes o paciente chega, já está desnutrido em casa, não está comendo direito, às vezes não tem força no músculo da língua, não consegue se alimentar. Você pega o idoso, às vezes ele não quer mais comer carne, porque ele não tem mais força para mastigar. E isso é a sarcopenia, a gente envelhecendo e perdendo massa muscular. E aqui temos massa muscular na língua. E aí, o que, que ela tem de impacto? Aumento de mortalidade, complicações infecciosas, tempo de internação e piora na cicatrização. Aqui, antes de falar um pouco sobre síndrome de realimentação, que vocês vão entender o porquê que eu quero chegar, eu quero falar uma coisa para vocês sobre as questões de metas calóricas. A gente estava conversando com um médico de um hospital de alto grau aqui de São Paulo, e ele comentou que ele estava muito feliz, que ele estava alcançando as metas calóricas da Interal muito fácil, que ele já estava dentro do esperado, que eram as metas deles. Mas ele estava com dificuldade da parenteral, e a gente fez assim, como assim? Parenteral, instala, põe na bomba, programa 24 horas, acabou. Como assim não atinge? Ninguém para parenteral. A não ser que o cara vá para o centro cirúrgico, o anestesista às vezes quer tirar, tem protocolo de hospital que nem tira, acompanha. Daí, o que ele contou para gente? Quem faz a troca da nutrição enteral? É qualquer técnico de enfermagem, certo? No setor tem 10, tem 15. Se um tiver no intervalo, está almoçando, o outro vai lá e faz a troca da enteral. Mas a parenteral, quem faz a troca? É o enfermeiro. A portaria 272 exige que quem faça. E muitas vezes esse enfermeiro, ele está onde? Ele está numa reunião, ele está num curso, ele está fazendo um trabalho burocrático, fazendo a escala, e às vezes esse paciente chega a ficar 30 minutos, 1 hora, sem nada. E aí a gente tem os picos de hipoglicemia, porque a gente não está dando glicose 50% para esse paciente, e do nada para, né? E aí essa meta não vai. Ele tinha que receber 2.000 calorias dia e ele recebe 1.800, 1.700. Um paciente que tem 2 metros de altura, isso vai ter impacto na vida dele. Então, nós, farmacêuticos, temos que olhar o volume prescrito versus o infundido e ver o impacto que tem isso. Por que aconteceu isso aqui? Tem algum protocolo que a gente pode fazer? Tem alguma coisa que a gente pode ajudar? E mostrar o impacto que vai ter isso na sobrevida do paciente. E aí, falando de síndrome de realimentação, é a coisa mais comum na parenteral, gente, que ou seja, a gente dá caloria demais para um paciente que não tinha. E quais são os impactos disso? Então, vamos pensar, ele estava lá no jejum prolongado, diminuí a insulina, aumentei glucagon, cheguei na gliconeogênese. Vou lá, eu oferto carboidratos. Aí eu vou ter um aumento de insulina, e a gente sabe que tem estudos que mostram que essa oscilação é muito pior do que eu ter uma hiperglicemia, que eu mantenho ela, do que essa oscilação. Eu estimulo a captação celular de fósforo, potássio, magnésio, e o que acontece? Eu vou ter mais hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia e deficiência de tiamina. Então, eu tenho que cuidar por causa disso. Entenderam o impacto que tem de eu ficar 1 ou 2 horas sem correr a parenteral? Onde a gente chega e por que a gente tem que estar atento? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que olhar. E aí, a gente tem que estar de olho nessas correções séricas, né? Lembrar quem são os pacientes que correm esse risco, cuidar com a administração de vitamina, e vocês vão ver tiamina prescrito por conta disso. Então, analisem quando a prescrição tiver, olhem para esse paciente e principalmente fazer um monitoramento clínico e laboratorial, que eu não vou entrar, porque é outro capítulo à parte. Eu vou deixar esse quadro com vocês e depois eu mando para a Edi sobre a questão desse consenso da Aspen, que faz a indicação de adultos sobre o risco de síndrome de realimentação. Eu achei muito legal e acho que vale vocês darem uma estudada neles aí, porque é uma coisa que na clínica vale a gente olhar. Mas aí vem uma coisinha que eu gostaria de dividir com vocês que nós farmacêuticos podemos fazer. O que é a síndrome de realimentação? É eu dar calorias a mais do que esse paciente deveria receber. E muitas vezes o médico vai lá, prescreve 1.500 calorias dia. Aí, quem é que vai contar as calorias da glicose 5% diluída naquele Bactrim? Quem é que vai contar o citrato da Prisma, que tem caloria?
Quem é que vai contar a caloria do Propofol que esse paciente está sedado lá na UTI? Então, nós temos que lembrar, porque esses são os pacientes que têm risco de síndrome de realimentação. E aí, gente, esse olhar é nosso, não é de ninguém. A gente tem, o médico vai fazer, lógico, é o papel dele, mas nós temos que estar ali para alertar. E aí, lembrar que no controle da hipertrigliceridemia, a gente pode ter um benefício, que é, existem hoje os Propofol o diluente do Propofol, vocês sabem que é o lipídio, porque vocês sabiam que a molécula do Propofol é como se fosse um triângulo. Então, quando tem pacientes que reclamam da infusão de Propofol, alguém já fez uma endoscopia e sentiu a dor, a ardência, ou nem deu tempo, vocês já dormiram e não viram, né? Mas não, tem pacientes que reclamam, porque ela é como se fosse um triângulo, e às vezes ele é maior que a molécula de lipídio. E no mercado hoje tem 2 a 3 marcas que o lipídio do Propofol é o de segunda geração, que é o MCT-LCT. Ele tem uma molécula maior, então ele engloba maior quantidade de Propofol livre dentro do lipídio, tem menos dor na injeção, mas principalmente ele tem menos impacto no aumento de triglicerídeos. Então essa é uma opção da gente olhar esse paciente que está sedado. Vocês aqui já têm esse benefício, porque o Propofol que vocês usam é com MCT-LCT. Então fiquem atentos, porque existem marcas que é só com cadeia longa. E aí a gente vai ter, sim, aumento de triglicerídeos para esse paciente quando ele estiver fazendo sedação de UTI, né, gente? Porque a gente sabe que na cirurgia nem dá tempo disso acontecer, mas é paciente que está sedado, e no COVID a gente teve muito paciente sedado com Propofol. Então a gente tem que olhar isso. E aí ele fala para você, sempre antes da parenteral, dosar o triglicerídeos antes do início e durante a parenteral, para a gente mapear. Aqui eu coloquei algumas ações sobre diminuir a velocidade de infusão, mas eu acho que isso aí a gente pode trabalhar melhor depois, tá? Mas eu achei que era legal. E aí, rapidinho, para falar para vocês, que existem bolsas 2 em 1, que é quando o paciente está com restrição de lipídio. Tem hospitais que o SUS paga R$ 60 por uma bolsa de parenteral. E aí, é melhor você fazer alguma coisa do que você não fazer nada. E muitas vezes é o hospital que arca com esse custo. Então, eles preferem colocar uma bolsa 2 em 1, que tem um custo bem menor, e fazer um lipídio paralelo na outra via, porque ele vai conseguir atender esse paciente. A gente tem as periféricas. Então, quando você tem impossibilidade de usar o catéter central, ou tem hospitais que o convênio demora para liberar a autorização para pôr o catéter central, então não vou desnutrir esse paciente, inicio com uma periférica. Quando eu vou fazer associada a suplementar pode ser tanto periférica quanto central, mas normalmente o pessoal usa periférica porque ela tem menos calorias. Períodos curtos, todas as bolsas 3 em 1 da Bebral podem ser usadas para crianças acima de 2 anos. A gente já viu usar off-label de 1 a 2 anos, porque faz pelo cálculo de peso, ainda mais essas crianças gigantes que tem. Mas na bula, acima de 2 anos. Quando o paciente tem parte venosa comprometida, os requerimentos estão dentro do que a americana, a europeia preconiza. Sobre as centrais, a gente tem bolsas de 1 caloria por ml e a gente tem bolsas de 1,2 caloria por ml. São pacientes pós-operatórios, críticos, e principalmente para nós, eu acho que é importante isso aqui, ó, restrição de volume. São bolsas com 1,2, principalmente para aqueles pacientes hipercatabólicos, que têm um monte de droga vasoativa, antibiótico diluído. Eu já vou encharcar esse paciente, então vou fazer uma parenteral com menor volume. Então, eu dou lá, que nem aquela bolsa que o Dr. Renan falou, 2.215 calorias, mas com 1.875 de ml. Então, eu reduzo esse balanço hídrico que o paciente vai precisar. Coloquei algumas indicações aqui para você. Coloquei o COVID, mas a gente sabe, quem estava no hospital na época do COVID, que foi uma época que a gente menos usou parenteral. Porque vocês lembram lá no começo, contraindicações, pacientes hemodinamicamente instável. Quem era mais instável que o paciente de COVID, né? Então, se usou muito mais enteral do que parenteral no COVID. E aí, eu acho que entra a história das vitaminas que eu falei para vocês, da estabilidade, né? Melhor colocar junto com os macronutrientes, ou a gente faz na segunda via do catéter? Qual que é o tempo de infusão? Então, lembrar, está lá escrito, pois tem estabilidade. Vou colocar para correr em 6 horas um produto que tem estabilidade de 4? A gente tem que olhar isso. Então, esse é o nosso papel. E às vezes o médico prescreve a infusão e ele não olhou a estabilidade da droga. A gente tem que olhar para esse lado. O ponto de atenção é lembrar para a equipe prescritora
que os micronutrientes, as vitaminas e os oligoelementos têm que ser feito diariamente. Muitas vezes eles esquecem. Ainda mais quando o hospital prescreve só a bolsa pronta, esquece de colocar os outros dois, né? O tempo de infusão, como eu falei, a estabilidade de cada marca e o equipo fotoprotetor. Ontem eu estava batendo papo com a Luane, e daí eu falei assim para ela, e a gente precisa de equipe fotoprotetor ou não? Ela falou, não, a equipe é fotossensível. Eu falei, não, amiga, droga é fotossensível. O equipo é fotoprotetor. Quem protege a droga é o equipo. A droga é sensível. Então, a gente fala muito isso errado, né? Mas, na verdade, é porque antigamente o nome do equipo era Equipo para Drogas Fotossensível. E a gente, quase um mineiro, cortou metade da frase e começou a chamar o equipo de fotossensível. Mas o equipo ele é fotoprotetor, tá? E aí, eu pus um pouquinho sobre diferencial de embalagem, porque eu acho importante nós, como farmacêuticos, entender aquilo que eu falei para vocês. Estou acabando, gente. Já passei do meu tempo, já vi. Sobre a questão das soluções à base de água misturado com emulsão lipídica. Então, essa bolsa, ó, ela permite que eu rompa aqui onde é temporário, misturo os dois componentes à base de água e só depois vou apertar e fazer o rompimento do lipídio. Então, eu tenho, mais uma vez, a estabilidade de uma droga homogeneizada corretamente. Tá? E aí, ó, deixei a foto aqui para vocês verem como que ocorre. A gente homogeniza 3 a 4 vezes. Ela tem um suporte para pendurar, coloca no meio, conecta o equipo. E aí, Melissa, mas se ela pode ficar 48 horas, o equipo, na portaria 272, fala que é para trocar a cada 24. Eu vou trocar? Não, gente. Naquela época não existia. Quando eu abro o sistema, o risco é maior de infecção. Melissa, mas o equipo não é para ficar 24 horas? O de dieta interal, por causa da gordura. Da parenteral é uma medicação injetável normal. Se eu vou ficar 48 horas com a bolsa, eu vou manter o mesmo equipo por 48 horas. Tá? E aí eu queria mostrar um negócio para despertar o amor de vocês na parenteral. A gente vai ter o Congresso Brasileiro, 24 a 26 de outubro. O Congresso tem comissões de enfermagem, tem comissões de fisioterapeuta, de fono, médica, e temos uma comissão de farmácia dentro do Congresso. E temos aqui a Isabela, que é a coordenadora do grupo de farmácia. Ela é do Sírio de Brasília, e ela que é a coordenadora desse projeto. Todo ano tem. E aqui vocês estão vendo que tem um link, ó. Sabe por que tem esse edital aqui? Porque em todos os anos no Congresso tem a prova para o título de especialista de parenteral e enteral. Então, gente, vamos estudar, vamos tirar esse título. Sabia que tem ano que tem 2 candidatos para fazer a prova? A gente abandonou essa coitadinha da parenteral. Nós temos que retomar ela na nossa vida. Hoje a gente falou um pouco sobre conceitos básicos, acessos e vias, composições, apresentações no mercado, atenção aos pontos onde a gente tem que ficar atento, despertar o interesse. Que fica de mensagem, que eu acho importante? Que o atendimento das doses de nutrientes está relacionado às melhoras dos desfechos. A parenteral é uma ferramenta eficaz para o atendimento dessas metas. Ela não é para quando o paciente estiver morrendo. Ela é muito antes disso. Ela é para melhorar. Quanto melhor selecionado o paciente, mais claros são os benefícios. Uma abordagem organizada, com triagem, com plano, implementação, monitorização, são necessários para qualquer terapia médica e com a parenteral não é diferente. E aí, o que a gente pode estudar nos próximos passos? Detalhamento dos cálculos, como a Edith tinha me pedido, entender essa fase aguda, pós-UTI, falar um pouco mais de metas e de macro e micronutrientes, falar de exame laboratorial, a gente saber entender os exames, o balanço hídrico, as complicações que eu não falei, mecânicas, que apesar de um roteiro replicável, a gente tem que avaliar, planejar e executar. E que o farmacêutico é imprescindível. Então, eu conto com vocês para ser protagonista nesse processo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Melissa, por compartilhar esses conhecimentos. Foi muito bom, muito importante, muito interessante a sua palestra. Acho que tem um pouco do que a gente faz aqui, que a gente vê no nosso dia a dia mesmo. E aí, antes de abrir para as perguntas, eu gostaria que vocês assinassem a lista de presença, porque ninguém assinou, e é importante.
Vai aparecer daqui a pouco. Então, e aí, alguém tem perguntas? Não. Então, vou começar com a pergunta. Para nós que estamos atuando com farmacêuticos clínicos, como você acha que a gente deve começar a abordar essa questão do cuidado com a nutrição parenteral? Por onde a gente começa a tomar as decisões ou fazer essas intervenções? Vocês têm uma coisa muito boa aqui dentro. A equipe da nutrologia faz uma aula semanal com vários assuntos. Venham, assistam. A gente nunca vai ter domínio se a gente não estudar. E alguém contando para a gente guarda muito mais fácil, não é? Então venham estudar, venham assistir, façam perguntas, não tenham vergonha de olhar para isso. Eu trouxe um livro que é de 2010 para mostrar para vocês que era o meu pai dos burros. Eu sempre olhava e tirava. Olhem na literatura, que está rindo lá atrás. Você tem, não tem? Aí, e ele não ajuda? Cara, ele é muito bom. E assim, começa a anotar. Às vezes não vai ser agora que a gente vai atuar, mas que a gente vai olhar, que a gente vai estudar, que a gente vai aprender. Ah, vai ter uma palestra não sei aonde. Pô, a gente tem internet hoje. Na minha época, eu não tinha nem o Google. Para eu ter um e-mail dentro do hospital, era um parto. Parecia que a gente ia ficar jogando joguinho, ir no ICQ, MSN. Eu sou dessa época, então era triste. Antigamente, quando eu tinha uma coisa que eu não sabia no hospital, o médico da UTI ligava e perguntava. Eu nunca me esqueço uma vez que o médico ligou e falou que congelaram a insulina, colocaram na gavetinha e se ele podia usar. Eu tinha 30 dias de farmácia hospitalar, era plantonista da noite. Vinha de indústria, eu trabalhava de RT numa indústria de descartável. Na hora eu fiz assim, doutor, o senhor me dá um minuto que eu estou atendendo uma emergência aqui da UTI cardíaca, eu já te ligo? Mentira, eu fui lá procurar estudar, não sabia. Gente, todas as coisas que vocês estão vivendo aqui na clínica, vocês aprenderam na faculdade? Ou vocês foram aprender depois? Isso aqui é mais um capítulo que vocês vão aprender depois. Mas vocês foram buscar. Quem é aqui de oncologia? Saiu da faculdade sabendo tudo de oncologia? Sabia tudo de UTI? Não. Então é isso. Não tem fórmula mágica. Vocês vão ficar bom quando vocês começarem a estudar, falar, perguntar. E nada melhor do que, doutor, sou da MTN, posso começar a passar visita com o senhor uma vez por semana? Vai lá, nem que fica quietinha. Eu lembro a primeira vez que fui passar, antes de ser da MTN, eu era da CCH. E uma infectologista maravilhosa me ajudava muito. E eu falei para ela, posso passar visita com você? Aí eu lembro da primeira vez que eu entrei no quarto. Já tinha uns 3 anos de hospital, hein? Eu cheguei paciente, oi, tudo bom? Se tá bem, eu não estava no hospital, né? Essa era a pergunta que eu tinha que fazer? Não, óbvio. A gente vai cometer gafes, a gente vai aprender. Eu era uma menina. Mas se a gente não for atrás, posso ir junto? Posso ficar aqui do lado? A gente não vai aprender. Enfermagem sabe muito, gente. Gruda nelas. Elas vão te ensinar várias coisas. Vocês têm que ver as alterações físicas. Lembra ali do zinco que eu mostrei para vocês? Quantas vezes, tá conseguindo comer? Ai, não, como um salgado que não tem o gosto. Pô, será que esse cara foi medido o zinco? Deixa eu dar uma olhada. Vocês vão aprender assim, olhando. Então, a minha dica seria: participe, estude, venha nas aulas, ache um prescritor que te dê essa abertura de ir lá acompanhar. Doutor, como o senhor faz o cálculo? Posso ver? Como que o senhor fez? Me conta. Não é a fórmula de bolso que a gente vai entender, é fazendo, todo dia. A gente aprende fazendo. Eu acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu perguntava de novo. Durante seu processo lá com a MTN, quais são os desafios que você enfrentou nesse período? Ó, eu sou da época que a gente fazia parenteral dentro do hospital. Quando eu entrei na MTN, a gente tinha uma área limpa, com câmara de fluxo laminar. Então, gente, é duro falar isso, mas eu fazia parenteral em frasco de vidro. Não tinha bolsa de EVA na minha época, não. Eu passei por todos esses processos. Então, assim, tinha vezes que o frasco de vidro, o paciente levantava de noite para fazer xixi, tomava um tropeção, derrubava, caía e quebrava. Aí me ligava 2 horas da manhã, o paciente, tá, eu quero outro, meu amigo,
prescreve uma glicose 10% aí, que vai ser só amanhã. Mas no começo eu não tinha essa noção. Eu já ficava desesperada, eu queria ir lá. Imagina, 1 hora só para você preparar a sala. Quem tinha rotina de preparar para entrar no hospital, a gente iniciava às 7 horas da manhã, às vezes saía azul de fome. Meio-dia, 1 hora, porque você preparava 10, 15 parenterais no dia. A gente tinha uma UTI natal de 20 leitos, então UTI natal fazia 20 parenterais, tinha eu e mais uma auxiliar. Era uma rotina insana. E aí eu falei, não, peraí, eu tenho que aproveitar mais. Então comecei a treinar mais a minha técnica. Consegui contratar outra pessoa para ficar lá. E aí eu comecei a participar, fazendo as visitas e aprender. Aí eu vivia a era de o hospital achar que era muito caro aquela área limpa. Gastava muito dinheiro. E eles descredenciaram 200 leitos de SUS. Então aí não valia a pena ter aquele serviço. De 20 pacientes que tinha, virou 5, 7. E aquilo é caro para manter. Ai, vamos transferir e colocar na manipuladora. Então, selecionar o fornecedor de manipuladora. E você perder aquele domínio que era seu, era difícil. Porque você gostava, aquilo era teu, você que decidia, né? E aí, naquela época, tinha frasco A e frasco B, gente, que era o dia que você fazia complexo B ou não. Então, um frasco era branco, outro era amarelo. Aí prescreviam errado, aí ligava para mim, ai, mandei a parenteral errada. E aí, era um caos. E aí depois veio, eu vivi essa parte das bolsas prontas quando chegaram no Brasil. E aí você selecionar, aprender, entender de lipídio. Então, muitas vezes, vocês estão na comissão de padronização, vamos supor. E aí vem lá, olha, tem 3 marcas para padronizar. Vocês vão ser o cara para falar que não tem que escolher uma marca para ter no hospital. Eu tenho que escolher qual é a minha maior prevalência aqui. Eu tenho que escolher um lipídio neutro ou um anti-inflamatório. Não, eu tenho que ter os dois, porque eu tenho os 2 tipos de paciente. O cara da nutrologia, ele vai olhar a caloria. Aí ele até vai entender o de lipídio, ele vai falar, mas eu tenho que ter esse domínio para entender. Ah, essa daqui é mais barata, claro, é óleo de soja. Eu estou dando lipídio de primeira geração, ela vai ser mais barata mesmo. Então, entender isso. Então, são desafios diferentes ao momento, mas eu não posso falar porque eu fui muito acolhida pela equipe, pelos médicos, pela enfermeira, fonoaudióloga. Fui aprender essa história do músculo da língua que eu falei com vocês, com a fonoaudióloga. Vocês sabiam que existe um componente que a gente põe na água para a água ficar mais texturizada, porque o paciente não consegue engolir e que engasga, né? Fui aprender isso, já tinha anos de hospital. Mas por quê? Porque eu estava ali dentro, era xereta, me enfiava em tudo quanto é lugar. Às vezes não tinha tempo, mas dava um jeito de me enfiar. Então, acho que foram esses os desafios, foram engraçados. Dá para a gente escrever um livro. Um que eu acho legal para vocês. Quantas vezes a gente está andando num corredor e a gente vê um paciente sentadinho querendo tomar um solzinho e a parenteral lá linda, tomando sol, bronzeando, e você fala, Jesus amado, tira essa parenteral do sol, pelo amor de Deus. E aí você tem que falar para a enfermagem, olha, ele pode tomar sol, mas o parenteral não. Por quê? Por causa do aumento de temperatura, já está misturado os componentes, mas vai ter degradação. Então, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Então, assim, são coisas que a gente vai vivendo. Tem um livro para escrever de todas as coisas que a gente já viveu com parenteral. Mas também só tem um livro porque eu era xereta. Eu acho que é isso. E aí, quando eu fui para a indústria, eu fiquei mais xereta, porque daí eu perturbo vocês para aprender as coisas que eu não sabia, para compartilhar com os outros profissionais que tinham. Então, já que não tem mais perguntas, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço você e Eu que Melissa pela agradeço a oportunidade. a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com a gente, tá bom? Obrigada. Obrigada, gente. Para nós. Vamos tirar uma foto, todo mundo junto?